mas já estamos há 12 anos aqui servindo a Deus na região do Pará. Somos apaixonados por essa região, aprendemos a amar a cultura e as pessoas e temos nos dedicado ao serviço do nosso mestre. Amigos, o tema desta manhã eu separei em falarmos sobre 4 pontos de uma igreja verdadeira, uma igreja boa. Mas só que eu não quero falar da estrutura da igreja, mas falar da igreja que somos nós. Quando você vê em Mateus 17, Jesus diz a Pedro que sobre ele estava estabelecendo a igreja. E quando olhamos para Romanos, diz que a igreja é como um corpo e cada parte desse corpo somos nós que compõem o conjunto. Então, os 4 pontos que eu vou falar como fundamental é que precisa ter na sua vida e na minha vida. Esses 4 pontos têm sido importantes para o meu ministério, tenho desenvolvido isso, e aqueles que me conhecem mais próximo sabem que tem sido algo que eu falo bastante nas igrejas, que é sobre os 4 pontos, né? Doutrina, devoção, comunhão e discipulado. Então eu convido vocês a abrir no primeiro texto que iremos estudar nessa manhã, que é o texto de Tito, capítulo 1. Deixa eu só aqui, para ficar mais prático para vocês encontrarem e facilitar também para mim. Tito, capítulo 2, versículo 1. Convido vocês, então, a abrir a Bíblia. Caso vocês tenham aí dessa Bíblia missionária, página 805. Já que Tito é um livro pequenininho, se eu pudesse, eu até dava antes o texto, porque eu sei que dá um pouquinho de trabalho para achar. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tá certo? Com a Bíblia aberta, eu convido vocês a fechar os olhos e vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Você de casa também, aquele que nos assiste pela internet, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, já aqui louvamos o Teu nome, já ouvimos aqui uma bela canção com as crianças, estudamos a lição, concluindo o livro de Deuteronômio, mas nesse momento, Senhor, ajude-nos a voltarmos ao estudo da Tua palavra, que Teu Santo Espírito permaneça conosco, que a Tua voz fale ao nosso coração e possamos ser essa verdadeira igreja que o mundo precisa e que nós também necessitamos para avançar na nossa caminhada rumo à Canaã Celestial. Cuida de cada um que está aqui e daqueles que estão em seu lar assistindo ou em determinados lugares, mas que eles também tenham um encontro verdadeiro contigo. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Em Tito capítulo 2, verso 1 curto, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Há pessoas que deixam claro, tantos membros como pastores, que em determinados lugares, determinada igreja não tem doutrina. Tem pessoas que falam assim: eu gosto da igreja, mas não gosto da doutrina. Mas a doutrina, ela é fundamental e importante. Se você observar, não é só esse texto que lemos que fala sobre a doutrina. Até mesmo em Atos, quando apresenta a igreja ali que iniciou a igreja primitiva, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina, amigo, precisa fazer parte de nós. Que doutrina? Doutrina bíblica, cristocêntrica. Porque se a nossa doutrina não nos leva a Cristo, tem alguma coisa errada. E como cristão, temos que aprender a amar os ensinos que está nas Sagradas Escrituras. O que eu acho interessante na igreja adventista é que ela, como uma das poucas igrejas, ela tem as suas doutrinas escritas. E todos os membros deveriam ter em seu lar, ou pelo menos acesso ao livro Nisto Cremos. Na Bahia a gente tem uma história ali marcante, não me pergunte o nome que já faz tempo que eu não o vejo, mas de um pastor da Igreja Batista aposentado, que foi passar uns dias de férias visitando a sua família, e a sua sobrinha é adventista, e falou com ele: tio, vamos na igreja? E o interessante é que no dia que ele foi, ele ouviu pregar sobre o santuário celestial. E ele disse: olha, achei isso interessante, há algum livro da igreja que fala sobre isso? E ela o presenteou com o livro Nisto Cremos. Ele leu ainda no período das férias, e quando foi depois ele pediu um livro específico sobre
o santuário. E emprestaram para ele um clássico da nossa igreja, o Ritual do Santuário. E quando ele terminou de ler, ele pediu o batismo. O interessante é que ele foi sozinho. Essa história não me contaram, ele contou na igreja que eu congregava. Por isso que eu digo a vocês que o nome pode me faltar, mas faz uns 10 anos que eu ouvi. E ele disse o seguinte: olha, eu não posso dizer que ao me batizar agora eu estou conhecendo a Jesus. Eu já conheci, porque eu já lia a Bíblia. Mas eu conheci as verdades que faltava hoje. E ele foi batizado. Então eu achei interessante como é importante a gente ler, conhecer a palavra. Porque a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então por isso que a gente precisa fundamentar as nossas doutrinas e nossa vida pela palavra de Deus. Lutero em 1500 rompeu com a igreja, porque justamente a igreja estava abandonando as escrituras. Lutero então afixou à porta da igreja de Wittenberg as 95 teses de justificação pela fé. Em nossa igreja, Maurice Wendel fez um livro explicando um pouco sobre essas 95 teses. E a gente precisa entender e conhecer mais o aspecto principalmente da justificação pela fé. Se você olhar nos escritos de Ellen White e nos livros que a igreja tem sobre as 3 mensagens angelicais, Ellen White deixa claro que a mensagem do terceiro anjo, qual é? É a justificação pela fé. Por isso que ao Lutero falar sobre essa justificação, foi importante para a igreja naquela época, mas é importante para a igreja dos últimos dias. Porque a gente precisa ver nas doutrinas e em nós o cumprimento de Cristo como aquele que justifica, como aquele que nos lava com o seu sangue e nos dá a oportunidade de vida e essa vida eterna. Amém? Há um outro texto que eu queria ler com vocês, que está em 2 João, capítulo 1, versículo 9. A gente fala capítulo 1, mas 2 João só tem um capítulo, tá certo? Então podia ser 2 João 9. Diz assim, ó: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como quem? O Filho. Doutrina de Cristo, e se alguém excede, se alguém sai dela, não tem o apoio de Deus, nem de quem? Nem de Jesus Cristo. Por isso, amigos, que nós, como cristãos, precisamos nortear, direcionar a nossa vida pela palavra, pela doutrina, perseverar nela, cumprindo aquilo que é a vontade de Deus. Eu achei interessante que um amigo gravou um áudio e fez questão de orientar os irmãos ontem. Olha, primeiro faz o culto do pôr do sol, depois comemora o Natal. É interessante orientar, mas precisamos, irmãos, que isso se torne natural nosso. Eu nunca me esqueço, um irmãozinho simples, pedreiro, fui dar um estudo bíblico com ele, e o rapaz disse assim: eu preciso do sábado para me salvar. Ele disse: olha, a gente não precisa de sábado, de dízimo para se salvar. A gente precisa unicamente de quem? De Cristo. Mas só que ele diz: se tu me amas, guardarás o quê? Meus mandamentos. Então a gente faz por amor. Quando a gente guarda o sábado, quando a gente devolve o dízimo, quando a gente vem à igreja, a gente faz por amor a quem? A Cristo. Você vê que desde o Éden o grande problema está na obediência. As pessoas querem fazer a sua vontade, não a de quem? A de Deus. E por isso que eu entro no segundo aspecto importante para nós como igreja, que é a devoção. Às vezes a igreja ela popularizou o conceito de comunhão com as pessoas e com Deus. Mas na verdade, comunhão, que a gente vai estudar daqui a pouco, tem a ver com quem? Conosco, né? O nosso dia a dia. Com Deus o que nós temos é o quê? A devoção. A devoção, quando você vai até no dicionário, ele diz que é um apego sincero e fervoroso a Deus, sobre uma forma o quê? Litúrgica. É importante saber que a devoção a Deus é um ato voluntário e uma busca individual. Devoção a Deus é aquilo que você faz na sua casa.
Eu tenho aí, a idade vai chegando, crescendo em fé, e dia 31 agora completa 36 anos. E quando eu iniciei meu ministério, uma das dificuldades que eu tinha era levantar cedo. Eu lia na Bíblia que Jesus levantava cedo, e todo mundo falava sobre a importância de levantar cedo. E eu dizia assim, mas o horário que eu levanto, eu leio a Bíblia, não tem problema. Só que os filhos foram chegando, os compromissos foram aumentando. E eu descobri que se eu deixar depois das 7, o telefone não para. As crianças acordam, tudo se agita. E aí eu percebi que tem que levantar cedo. A gente vai amadurecendo e vai amadurecendo também a nossa comunhão, o nosso devocional com o Senhor. Antigamente eu lia a lição e um texto da Bíblia. Hoje eu leio outras coisas. Mas eu aprendi algo em um PGP nosso, um pequeno grupo de pastores, há mais ou menos 8 anos atrás. E isso tem me ajudado em minha devoção. Porque como pastor eu tenho um pouco mais de tempo de ler outras coisas logo cedo. Mas pode não ser a sua realidade. E a gente conversando entre os pastores, o pastor Esinaldo, ele disse o seguinte: para mim comunhão é quando eu sinto que Deus falou comigo. E às vezes Deus vai falar comigo na oração. Às vezes Deus vai falar comigo só na leitura da lição. E naquele momento, quando eu leio e Deus fala comigo, eu paro e reflito sobre aquilo que eu li. Porque o que não pode, irmãos, é você ler muito e quando terminar, o que foi que Deus falou comigo? Você já passou por isso? Eu já passei. Li ali 20 páginas do Espírito de Profecia, li outro livro, li um capítulo. Quando eu terminei, que eu parei, eu disse assim, no que foi que eu meditei hoje? Qual foi o recado de Deus para mim hoje? Então eu tenho aprendido que se eu li pela responsabilidade de ler e aquilo não me tocou, o que é tocar, irmãos? Não é chorar. Às vezes as pessoas pensam que Deus só fala conosco quando a gente se emociona. Não, irmãos. É igual a motivação, né? As pessoas hoje têm meio assim, de tanto surgir autoajuda, né, esses livros, as pessoas têm meio um repúdio da motivação. Ela é boa, tem o seu lugar, mas melhor que a motivação é a disciplina. Então a mesma coisa somos nós em nossa devoção. A gente precisa se disciplinar de todo dia ir. E nem todo dia a gente vai chorar, mas a gente precisa todo dia, ao ler algo, Deus precisa falar ao meu coração. E eu nunca me esqueço, uma das melhores meditações que eu li pela manhã foi uma meditação da mulher. Minha esposa, quando leu, aquilo me tocou, eu me emocionei, mas me emocionei da seguinte maneira, porque a mensagem falava algo que eu precisava ouvir. Eu pedi licença e fui orar. Às vezes, irmãos, vai ser um vídeo do Reavivados. Ah, pastor, então eu vou ficar só com isso? Não. A disciplina está em eu cumprir aquilo que eu estabeleci para mim. Na minha vida, eu estabeleci que todo dia eu tenho que ler o Espírito de Profecia. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia, tenho que ler a lição. Eu tenho outras coisas que eu leio. Mas só que eu aprendi que aquilo que mais me tocar, eu preciso parar e gastar mais tempo. Porque senão, irmãos, eu posso estar lendo muita coisa, achar que estou muito tempo com Deus, mas continuar ainda vazio. E esse tem sido o problema de muitas pessoas na igreja. Ele não tem uma devoção completa. Nem sempre você vai ler uma lição e a lição foi boa para você. Nem sempre a meditação diária vai ser ótima para você. Nem sempre ao você abrir o texto, sendo bem sincero, e você vai ler e o texto vai falar para a sua vida. Então, com isso, não fique preso a só um ponto para estudar. Porque eu conheço muitos que quando está com a vida corrida, ele lê a lição e saiu. Porque ele quer no sábado dizer que leu 7, que ele fez 7. Apenas por uma obrigação. Tem a obrigação sim, isso se chama disciplina, mas não deixe de ter o seu momento a sós com Deus. Uma certa vez perguntaram a um monge, né, alguns dizem que foi até a Tomás de Aquino, o que era mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele disse, o que é mais importante para um pássaro? A sua asa esquerda ou a direita? Então, amigos, em meio a tudo isso que eu falei de leitura, não se esqueça de tirar tempo para orar, estar a sós com Deus. Muitas das vezes a gente coloca tantas máscaras que a gente lê, mas não quer tanto orar, porque quando a gente ora, a gente é obrigado a falar o que vai no íntimo do coração. E essa oração, quem sabe, é o que está faltando em sua devoção para Deus transformar a sua vida.
Eu tenho dito a algumas pessoas que eu gosto de andar de moto, não só pela minha realidade do distrito, mas já ando há algum tempo e tenho vontade de permanecer com minha moto. E o que tem sido interessante para mim é que esse distrito não é um distrito rural. Todas as minhas igrejas, elas são em estrada pavimentada. Porém, é o primeiro distrito que tem uma distância maior em quilômetros. Eu tenho um povoado, Boa Vista, que da minha casa até a igreja são 75 quilômetros. Mas o que tem sido interessante para mim, irmãos, é que muitas vezes eu tive que parar, porque as lágrimas eram tantas que eu precisava parar onde eu estava e orar. Deus tem falado muito comigo em cima de uma moto. E eu brinco com as pessoas que eu não gosto de andar dentro de cidade de moto, eu gosto de viajar de moto. Porque chega na hora, é pouco carro, a estrada é tranquila, e eu tiro o tempo para orar, conversar com Deus. Já montei sermão em cima da moto, já montei programações. Meu retiro agora que vai acontecer, eu já montei todo em cima de uma moto. Tem sido um momento de devoção. Às vezes eu pego minha moto logo cedo e saio com ela. Tem sido meu momento a sós com Deus. Como tem sido o seu momento? Qual é o seu momento de reflexão? É de uma caminhada? Ótimo. Tira o momento da sua caminhada para você falar com Deus. Às vezes a gente coloca música, às vezes a gente coloca uma mensagem pronta. E qual é o momento que você ora? Qual é o seu momento, você e Deus? Você precisa ter um momento assim a sós. Alguns colocam em casa ali um banco, mas eu tenho aproveitado enquanto ainda estou em uma cidade menor, para às vezes sair só eu e Deus, e permitir que Ele fale ao meu coração e transforme a minha vida. E sabe um exemplo bonito de devoção para nós? É o próprio Paulo. Paulo chegou a um aspecto da sua comunhão em Gálatas 2:20. Vamos dar uma olhada? O que é que ele fala lá em Gálatas 2:20? O pastor Dimes aí, que é apaixonado por esse texto de Gálatas, até aí ele coloca para a turma aí ligado no 220, né? Vamos dar uma... Gálatas capítulo 2, versículo 20, porque a gente se prende muito a uma frase, mas eu queria ler o texto todo. Diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, e esse viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz o seguinte: eu ainda vivo na carne, ainda sou pecador, mas só que eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí então agora o meu dever como vida é viver não mais eu, mas Cristo o quê? Viver em mim. E esse viver em mim, irmãos, é fácil. Abrir mão das minhas vontades para que a vontade de Deus prevaleça em minha vida. Tem um autor chamado Brennan Manghini. Eu sou apaixonado pelos escritos dele, principalmente porque ele reconhecia que ele nada era, nada possuía e que era um pecador. Brennan Manghini, ele dizia: eu fui um ex-padre, fui um ex-marido, mas nunca fui um ex-amado por Deus. E ele tem um livro que ele fala sobre a importância de tirar as máscaras. E ele diz o seguinte: Deus só pode falar a minha vida quando eu retirar as máscaras e Ele ver como eu estou. Às vezes a gente chega para as pessoas, para Deus, com máscaras. E Deus precisa fazer como fez com Paulo, derrubar do cavalo. Fazer com que a gente caia. E até um dos textos que tem sido da minha meditação em Gálatas é que Paulo ele chega a dizer que quanto mais a gente está caído, é que aí Deus fala ao nosso coração. Às vezes tem pessoas que dizem assim: por que o sofrimento? Irmãos, o sofrimento ensina. As dificuldades são os melhores professores que a gente pode ter. E a maneira que Deus trabalha é diferente. E às vezes quando a gente está doente, desempregado, problema familiar, é nessa fragilidade, onde a gente sente que está no impossível, é que Deus nos lembra que está em Lucas, que as coisas impossíveis para o homem é possível para Deus. Então, se você está passando por prova, você da internet ou os amigos aqui, entenda que esse é o melhor momento para buscar. Esse é o momento que a gente pode se aproximar ainda mais do Senhor. Não reclame das provações, porque o grande diferencial nosso das pessoas de fora é justamente a maneira que a gente trabalha em meio às provações.
Eu ouvi isso, irmãos, há 13 anos atrás, de minha mãe, e nunca vou esquecer. Minha mãe ainda não tive a alegria de tê-la como membro da igreja adventista, mas ela participa, ela se envolve. E um dia ela foi na igreja e ouviu as pessoas pedindo, ela é observadora, né? Ouviu tudo que passava na igreja e disse assim: filho, me explica aí qual é a diferença das pessoas que vão à igreja e as que não vão. Eu disse: mãe, eu não entendi a sua dúvida. Ela disse: não, porque eu vi as pessoas chorando e reclamando, igual como a gente aqui fora faz. Aí eu disse: mãe, a diferença é porque a gente tem fé. E quando a gente compartilha ali, é porque a gente quer que as pessoas orem e estejam conosco. Mas não como duvidando ou reclamando, mas é porque a gente compartilha para que outros orem por nós. Eu brinquei com minha esposa que uma irmã mandou uma mensagem de Natal escrita assim: Feliz Natal, pastor, ore por mim. É bom sempre lembrar, né? A gente orar pelas pessoas. Parabéns à igreja pelo livro, já vou levar essa ideia. Férias é para isso, né? A gente aprender coisas novas. Então achei legal o irmão levar o livro para casa, porque a gente bota na caixinha, mas ali no papel você pode ver por nome, ler os pedidos. Ótima ideia. A gente precisa, irmão, ser intercessores. As pessoas necessitam das nossas orações. Ellen White diz que as pessoas podem negar a nossa oferta, o nosso abraço, mas ninguém pode bloquear as nossas orações. Por isso, faça uso dela diariamente. E falando sobre, ao falar, se aproximar das pessoas, eu entro no aspecto da comunhão. Há um texto que o nosso presidente aqui, pastor Paulo Godinho, gosta bastante, do Ciência do Bom Viver, e eu acho que de tanto ele repetir, eu acabei me apaixonando por esse texto, porque o texto diz que é o método de Cristo, e eu creio no espírito de profecia. E se Ellen White diz isso, e a Bíblia, como eu vou fundamentar aqui em um texto, também nos mostra isso, a gente precisa então usar o método de Cristo para evangelizar e na nossa comunhão. O texto está em Ciência do Bom Viver, página 143. Ellen White diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhe as necessidades e granjeava-lhe a confiança e ordenava então: segue-me. Eu achei interessante, irmãos, esse texto e comecei a entender que não é só as pessoas de fora. Esse é um método que tem que existir aonde? Entre nós. Para mim, como pastor, a maior dificuldade é como mobilizar, influenciar aos irmãos que têm uma jornada grande de trabalho, cuidar da família, como ele lembrar que tem que ser um missionário. E eu percebi que a melhor maneira de eu fazer isso é me misturar com os irmãos. Comer junto, sair junto, levar para dar um estudo junto, orar com eles. Então, quando a igreja vê o pastor fazendo, a igreja faz naturalmente. Quando a gente se mistura, se ama, está próximo, e a gente precisa, como o pastor dizer: irmãos, vamos fazer as primícias, a gente vê o resultado diferente. Então, por isso que o método, irmãos, é entre nós. Às vezes tem líder de departamento que diz assim: pastor, é tão difícil mobilizar as pessoas. Se misture primeiro. Olha, por exemplo, eu tenho uma irmã lá que ela vai abrir o Clube Desbravadores. Eu disse a ela: irmã, eu vou lhe apoiar. E aí ela pediu para eu ir visitar os líderes para convidar os membros. Eu disse: olha, esse primeiro papel é seu. Porque se você não conseguir ganhar as pessoas para estar na liderança, eu não tenho como fazer isso. Porque eu não vou estar aqui no dia a dia. Você que é líder de departamento, você precisa se misturar. Você precisa estar com as pessoas. Eu fiz agora uma santa ceia dentro de um hospital. E as pessoas falaram assim, alguns colegas: achei legal, que ótimo, vou ver se eu faço isso. Eu digo: agora só que é o seguinte, às vezes tem pessoas que têm preconceito quando alguém que não é da igreja faz a santa ceia. Imagine agora você fazer santa ceia para 90% que não era membro. Misturar, irmãos, é entender que você vai ter que entrar, ceder um pouco, para que você possa então atrair. Não é negociar doutrinas e verdades, mas às vezes a gente vai ter que deixar um pouco das nossas tradições, abandonar um pouco os nossos preconceitos
E foi isso que Jesus fez. Olha, por exemplo, Jesus, ao se misturar com as pessoas, olha do que ele foi acusado. Lucas 7, 34 e 35. Vamos dar uma olhada? Lucas 7, até fica a dica para vocês, o livro de Lucas, eu sou apaixonado por ele, é o livro que mais mostra Jesus próximo das pessoas. A gente gosta de João, que também tem uma temática diferente, só que João é bem doutrinário, você vê que ele fala do Espírito Santo, mas Lucas é o livro que Jesus está mais próximo. Ele toca, ele cura, ele abraça. Então, por exemplo, vocês podem ler depois Lucas 5, 29 a 32, a cura do paralítico, Lucas 15, de 1 a 10 também, mas o que eu convido vocês a ler agora é Lucas 7, 34 e 35. Disse assim, ó: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí o quê? Um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Tem uma versão mais jovem que diz assim, eu gostei da versão que diz, deixa por enquanto, porque depois vocês vão ver o que é de verdade. Eu achei legal essa versão porque havia muito preconceito. Os judeus, eles tinham um pensamento, que esse pensamento permeia até hoje, que quando eu me misturo, eu me contamino. Então é um evangelismo à distância. Eu lembro quando a gente foi entregar um sopão ali em Castanhal, e na verdade não era morador de rua no lugar onde a gente foi. A maioria era usuário ali na feira. E o rapaz disse o seguinte, olha, eu não quero comida, eu quero um abraço, você me dá um abraço? Eu dei um abraço nele. Aí ele foi para as meninas e disse, só não pode abusar, né? Aí todo mundo ali foi abraçando, ele disse, não, porque outro dia veio alguém trazer a sopa aqui, queria dar para a gente pelo carro. Eu digo, como assim? Sim, ela pegava o copo assim, botava no negócio. Não foi em período de pandemia, irmãos. Foi período normal. Ah, eu vou ajudar, mas vou ajudar o quê? À distância, sem contato. Tem muitas pessoas, irmãos, que não estão precisando de uma sopa. Está precisando de quê? De um abraço. De serem ouvidas. Eu lembro quando pastoreei em Igarapé-Açu, eu visitei uma senhora e ela gostava de falar, eu ouvi durante meia hora e depois eu só orei no final. E ela ligou para os irmãos e disse, olha, eu amei esse pastor, pede para ele voltar aqui. Eu digo, meu Deus, eu só ouvi. Mas tem pessoas que precisam só o quê? Ser escutadas. Às vezes a gente quer falar, quer pregar, quer mostrar a Cristo. E tem muitas pessoas, irmãos, que viriam naturalmente se a gente o quê? Se misturasse, cuidasse delas. E esse cuidado vai além da pregação de falar, mas da pregação ação. Por isso que para mim a comunhão, ela faz parte, ela é fundamental de um discípulo verdadeiro de Cristo, de uma igreja verdadeira que somos nós, porque a gente tem que amar se misturar com as pessoas. Faltou alguém? Quem faltou? Às vezes tem irmão que fala assim, pastor, fulano se batizou e não está vindo mais. Está aí quem vai. Porque se eu for um dia como pastor, eu vou me mudar. Mas quem evangelizou? Quem está cuidando? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado. E eu li uma frase de um pastor, o pastor Gonçalves, não o Luiz Gonçalves, mas um outro pastor, que ele diz o seguinte, a verdadeira comunhão está quando eu abro sua geladeira e você abre a minha. Foi convertido um rapaz há uns 2 anos atrás aqui em nosso campo, e ele foi chamado a dar testemunho sobre a sua conversão. Ele era líder de uma igreja, e ele começou a falar algumas coisas que eu disse assim, olha, o que esse rapaz está falando é o que eu sinto falta na nossa igreja adventista. O que foi que aconteceu? Ele tocava na banda e as pessoas deixaram a cadeira dele lá. Disseram, olha, essa cadeira a gente não vai preencher. E disse a ele, ó, por mais que você agora é adventista, toda vez que você vier, sua cadeira está aqui. A gente não tem problema. E aí tem um amigo dele, que era um amigo íntimo dessa igreja, que de vez em quando ia lá tomar café da manhã com ele. No dia depois que ele se batizou, ele foi lá. E ele tomou um susto e disse assim, rapaz, eu pensei que você não vinha mais. Ele disse, venha, você é meu amigo. Independente da escolha da igreja que você resolveu ir. E quando ele começou a falar aquilo, me tocou, porque, irmãos, às vezes uma pessoa sai, às vezes uma pessoa erra na igreja,
E sabe o que ela mais precisava? Era de apoio. Não apoio ao erro, mas apoio a ela como indivíduo. A gente precisa amar os feridos. E não foi isso que Cristo fez? Quando você olha ali a história de Zaqueu, não vou pregar o sermão, só falar para vocês o seguinte: qual é a pregação na Bíblia que diz que Jesus fez para Zaqueu? Ele só disse: Zaqueu, hoje convém estar onde? Tua casa. Ellen White fala um pouco, mas também a gente tem que dar imaginação. Eu penso que Zaqueu estava aqui olhando e Jesus comendo e disse assim: rapaz, o rei do universo está na minha casa. Ele veio estar comigo sabendo, porque ele sabe de tudo, sabendo que eu sou errado, eu sou pecador. E ele disse: então eu vou mudar de vida. Tem muita gente, irmão, que já sabe a verdade. A verdade já está em seu coração. Mas sabe o que falta para ele? Ser amado, ser cuidado. O evangelismo da amizade, ele sempre será o melhor. Eu fazer amizades intencionais. E aí depois falar como Jesus o quê? Segue-me. Quando a gente assim fizer, irmãos, o número de convertidos não vai ser 30, 40 em um ano. Vai ser um número que essa igreja não suportará. Amém? Por fim, eu quero falar sobre discipulado a vocês. Já estamos indo para o final da mensagem. Discipulado, irmãos, tem a ver com comunhão. Porque discipulado, a melhor definição para mim é você ser cuidado por alguém e você cuidar de alguém. É essa que é a verdadeira essência do discipulado. A gente se permitir ser cuidado. Essa troca de experiência. A igreja me permitiu, eu estou fazendo, esse ano tem sido um ano diferente na minha vida, e tem uma frase que diz assim, que um ano pode fazer grande diferença na vida das pessoas. E para mim, esse ano a gente começou a fazer uma pós aí junto à igreja. Quando foi depois, vi a oportunidade de fazer licenciatura em pedagogia, e agora eu estou fazendo um mestrado em gestão de conflitos. E falando um pouco sobre o que eu aprendi em pedagogia, eu aprendi que o professor, ele não pode chegar na sala de aula e achar que ele é o detentor do conhecimento. Na verdade, ele precisa gerenciar o que já tem. Ninguém chega vazio a uma sala de aula. E o professor que sabe gerenciar esse conhecimento, ele é importante para os alunos e consegue canalizar esse conhecimento. E eu penso que às vezes no discipulado a gente erra nesse aspecto. Eu, ao me aproximar de uma pessoa, eu não posso achar que ela está zerada, ela não sabe de nada. Eu não posso achar que eu só vou ensinar. Eu lembro de um irmão, já terminando o doutorado, ele dá o estudo bíblico dizendo assim: eu vim aqui hoje lhe ensinar. Muitas pessoas se bloqueiam por causa disso. Vá para conversar da palavra, vá para trocar informações, mas lembrando que sempre o que vai priorizar e permanecer é o quê? O está escrito. Quem vai nos educar e ensinar tem que ser o quê, irmãos? A palavra. Às vezes a gente erra em nosso discipulado quando a gente não se permite também aprender. Quem sou eu, irmãos, para dizer que eu não aprendo com os membros todos os dias? E olha que os mais simples são os que mais ensinam, com a sua vida, com o seu amor e a sua dedicação. E a gente precisa que esse verdadeiro discipulado ocorra em nós. E falando sobre discipulado, há vários exemplos na Bíblia. Alguns eu vou citar e a gente vai ler apenas um. Por exemplo, Noemi e Ruth. Havia ali morrido os filhos de Noemi, ela despedindo agora as suas noras. E o que foi que Ruth disse? Não te deixarei. Aonde você for, eu irei. Onde você pisar, onde você morrer. Ela se apegou tanto, elas trocaram tantas informações. Ela não era judia, mas disse: olha, o seu Deus é o meu Deus. Qual foi a pregação de Noemi para ela? Noemi a amou, ensinou no dia a dia, evangelizou com a sua vida, e esse é o verdadeiro discipulado. Você olha também 2 Reis, capítulo 2, verso 2. Vou botar um outro texto difícil aí para vocês abrirem. 2 Reis, capítulo 2, verso 2. Eu falo isso, amigos, brincando, porque eu sei que às vezes a gente gosta de ler mais os evangelhos, provérbios, salmos, mas a gente tem que ler a Bíblia como um todo. 2 Reis 2, verso 2, diz assim:
Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram ao quê? A Betel. Não, Elias, eu sou seu discípulo e a gente tem que andar junto. Onde você for, eu vou. É difícil o lugar? Melhor ainda para eu te acompanhar. A gente precisa incluir as pessoas, não é em parte da minha vida, mas como um todo. Aprendi como pastor Ademar também, a gente via isso, os mais antigos nos ensinam, né? É que o bom pastor, ele abre a sua porta para os membros. Você que é líder, abra a sua porta também. A igreja, para mim, um dos melhores programas que teve, eu ainda uso aquele CDzinho antigo, que é Lares Abertos. Sim, você precisa abrir seu lar para os membros, para os de fora. O meu método de evangelismo é esse, irmãos. A primeira coisa que eu faço é uma visita sozinho, depois eu visito com minha família e depois eu convido a pessoa para minha casa. E muitos dizem assim, eu vou na casa de um pastor? Sim. E lá a gente prepara, a igreja estimulou, minha esposa gosta daquela mesa posta, né? Então ela fez ali, tem várias formas, com pano, com materiais diferentes para botar ali debaixo do pratinho, fica bonitinho. Tem uma irmã aí que faz o nome Feliz Sábado, a gente coloca na mesa e as pessoas se sentem bem. E eu convido quando? Para um culto do pôr do sol. Ah, por que esse culto? Porque aqui a gente está recebendo o dia do Senhor, deixando um pouco as atividades. Já estou pregando, já estou evangelizando. E aí depois que eu levo para minha casa, é muito mais fácil a pessoa aceitar um estudo bíblico. Então a sequência, eu vou só, levo a minha família e depois trago para onde? Para minha casa. Eu acho que se a gente tornar, irmãos, o evangelismo mais pessoal, nossos resultados serão melhores. As pessoas ouvirão melhor a nossa mensagem. Há um grande teólogo falecido, na época ainda da Segunda Guerra Mundial, não se submeteu a Hitler, Bonhoeffer, e um dos seus livros, que ele escreveu poucos, é o livro Discipulado. E ele diz o seguinte lá nesse livro: salvação sem discipulado é graça barata. Não adianta, irmãos, eu pregar, falar do evangelho e depois eu não discipular as pessoas. Como pastor, eu estou aqui hoje de passagem, mas a melhor pregação para mim é do seu ancião que está aqui sempre. A melhor pregação é de você, membro, porque é gente que você convive no dia a dia. Mas eu entendo que todo mundo que vem aqui é usado por Deus e nós somos apenas o quê? Instrumentos. Mas para as pessoas que você convive no dia a dia, os da sua casa, os vizinhos, amigos de trabalho, é o seu dia a dia ali que vai falar se o que você crê é verdadeiro ou não. Ellen White também, ela tem um segredo para aqueles, na verdade ela diz assim, uma receita para aqueles que vivem tristes, para aqueles que estão com problemas. E eu finalizo com esse texto dela, que ela diz assim, ó: eis a receita prescrita por Cristo para as almas desfalecidas, duvidosas e trementes, que os tristes que andam lamentosamente na presença de Deus, levante-se e ajudem alguém que está em necessidade. Ah, irmãos, a minha vida tem sido uma vida tão difícil. Ô, irmãos, tem gente pior. Só é você sair aí. Eu conto sempre ali antes do mutirão de Natal, eu sei que já passou da igreja, mas você pode dizer que tem gente que gosta, irmão, mas nessa situação não foi por gostar. A mídia aproveita, né, esse período agora de pandemia para mostrar algumas coisas da cultura e o engraçado é que sempre aparece o Pará, né? E as pessoas colocam como necessidade. Não é só necessidade, eu sei que tem gosto, mas eu nunca vi um lugar vender pé de galinha, só pé de galinha. E eu morei em Vigia e vi o camarada comprando 5 quilos de pé de galinha. Um garotinho estava comprando e eu segurei e falei com ele: vem cá, você está comprando tudo isso para quê? Ele disse: não é o que o dinheiro dá para comprar. E eu me emocionei na hora ali, irmãos, porque, como assim? Se você não tem costume de comer frango em sua casa, depois olhe, não tem muita carne.
E aí eu perguntei para o cara do açougue, mas por que pé de galinha? Ele disse, porque pelo menos chupa, amigo, chupa. Pelo menos ele vai sentir o sabor de água. Faz ali o caldo, coloca a farinha e é o alimento de muita gente aqui dessa cidade. E eu fiquei pensando, meu Deus, obrigado porque eu tenho um feijão e arroz para comer. Obrigado porque parece simples o que tenho, mas aos olhos de muitos é grandioso o que eu já tenho. A cesta que vocês deram de Natal, para você, às vezes a gente olha a cestinha, né? Como eu fui fazer uma vez, peguei uma cesta básica, eu digo, olha, é menos de R$100. Mas eu entreguei para muita gente que chorou. Muita gente que disse assim, poxa, eu vou poder comer um feijão no Natal. Amigos, o verdadeiro discipulado está em se misturar, conhecer a necessidade das pessoas. E Cristo se emocionou quando Lázaro morreu, não pela morte dele, mas pela tristeza que as pessoas estavam. Cristo cuidou dos pecadores e os menos desfavorecidos, porque ele sabia que não tinha quem assim fizesse. Na igreja, nas sinagogas, até para o pobre entrar tinha dificuldade. E por isso que Jesus fala da oferta da viúva. Ele olhava os detalhes e olhava para tudo. E assim também ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele olha para os detalhes da minha e da sua vida. E eu posso estar falando para alguém que tem vivido triste, desafortunado assim acha. Saiba que há um Deus de amor que conhece a minha e a sua realidade. E ele não se esquece dos seus filhos e não desampara. Ele cuida. Mas o cuidado dele muitas das vezes vai ser por instrumentos humanos, que pode ser eu e você. Há um hino no Inário, eu quero finalizar com ele, convidando vocês a cantar, que é o hino 320, que diz, a todo semelhante meu. Esse hino diz, falarei que Deus é amor. Todo semelhante, irmão. Quem é semelhante nosso? Aí agora a gente esquece um pouco de cor, de tamanho, de condição social. Todo semelhante, irmãos, é todo aquele que está próximo de nós, está ao nosso lado. Todo aquele que Deus colocar em contato comigo, eu preciso dizer que Deus é amor.